Olá você, telespectador da TV Mar Canal 25, um grande abraço para todo mundo. Estamos no ar com mais uma edição do TV Mar News da manhã desta sexta-feira, dia 7 de julho de 2017, 8 da manhã, 6 minutos em Maceió. Estamos ao vivo a partir de agora até as 9h30 da manhã, trazendo os principais assuntos e repercutindo as principais informações em Maceió, em Alagoas, no Brasil e no mundo. Nesta edição do programa você vai poder acompanhar também muitas entrevistas e o giro, o panorama de momento pelas ruas da capital alagoana com o repórter Fernando Palmeira, ao lado também de Chico Nogueira, aqui na nossa capital na manhã desta sexta-feira. Pelas redes sociais você acompanha a nossa programação pelo Twitter, Instagram, YouTube e Facebook. Você já sabe, o TV Mar News apresentado por Mauro Vedequim de segunda a sexta-feira de 8 às 9h30 da manhã e que tem também uma capacidade de interação com você, telespectador, através do nosso WhatsApp, que é o 981079872. Você manda suas mensagens, registra o fato e manda pra gente. Nós vamos colocar também em evidência aqui na nossa programação aquela denúncia que você está querendo fazer. Então, grava o vídeo, manda para o nosso WhatsApp através desse contato que aparece em seu vídeo e vai poder também acompanhar a nossa programação. Portal Gazeta Web, aplicativo TV Mar, disponível também nesse momento para todos os smartphones. Você pode também trazer essa condição de interação conosco, acompanhando através da internet pelo Portal Gazeta Web e baixando também de maneira gratuita o aplicativo da TV Mar Canal 25. A TV Mar, emissora da organização Arnoldo de Mello, a cada dia que passa inovando e ampliando essa margem de cobertura, levando até você a notícia com a credibilidade por mais de 8 horas em uma programação genuinamente alagoana. Pelas ruas da cidade, vamos lá. Coloca aí, 8 da manhã, 7 minutos em Maceió. Vamos trazer o Fernando Palmeira com seus destaques, com a sua participação inicial nesta edição do TV Mar News na manhã desta sexta-feira. Fernando, é com você. Bom dia. Comigo, com você, com todos nós da TV Mar News, é isso, é informação, a notícia, a velocidade da informação e também a prestação de serviço. Nosso querido companheiro Lino nos pediu para lembrar aqueles que ainda não foram pegar o seu dinheirinho lá do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço, principalmente os que nasceram em dezembro. A Caixa Econômica Federal avisa que abrirá amanhã, nesse sábado, logo cedo, para que a comunidade chegue até a uma das sedes da Caixa Econômica para receber aquilo que lhe pertence do Fundo de Garantia das Contas Inativas do FGTS. E também na segunda-feira, um horário especial. A Caixa abre mais cedo para atender também a essa demanda. Não esqueça, hein? Se você nasceu em dezembro, tem o seu Fundo de Garantia por Tempo de Serviço das Contas Inativas, Caixa Econômica Federal, com expediente especial no sábado e na segunda-feira. Se programe. Olha, meu caro Viderlan Araújo, estamos aqui, eu matando a saudade. Eu estou na velha Faculdade de Medicina do nosso estado. Nesse prédio histórico, também nos idos de 30, Segunda Guerra Mundial, o Exército Brasileiro com os aliados estiveram aqui, exatamente fazendo base para o enfrentamento ao eixo do mal de Hitler. Aqui também vivi momentos de muita alegria. Eu não fui acadêmico de medicina não, propriamente dito, mas fui, enquanto acadêmico de direito, fui estudante de medicina. Legal, né? Aqui mesmo nesse prédio, que coisa memorável. Também a cátedra de uma disciplina que não existe mais, estudo dos problemas brasileiros. Quem foi da minha época estudou isso. O Brasil não tem mais problema porque estudar, ou então tem problema demais que não cabe. Seria uma faculdade o tempo todo de graduação, pós-graduação, doutorado, pós-doutorado, para estudar os insolúveis problemas brasileiros que, infelizmente, eles ficam a cada dia mais volumosos e maiores. Olha, nós estamos aqui também registrando que esse prédio histórico hoje é sede do Museu da História Natural de Alagoas. E daqui a pouco nós vamos falar sobre um fim de semana no museu, e o museu com a programação toda especial. A museóloga jovem, a Cíntia Rodrigues, daqui a pouco vai conversar com a gente. Eu ainda vou repercutir ao vivo no nosso programa TV Mar News o descarte que foi feito de o resto de metralha
de Construção da Secretaria de Estado da Saúde. Aqui próximo na Assis Chateaubriand, próximo ao atual IML, também bem próximo à Procuradoria de Estado de Alagoas, existe um terreno baldio, onde a comunidade, infelizmente, coloca lixo. E foi flagrado pelo próprio secretário de Limpeza Pública de Maceió, Davi Maia, uma caminhoneta da Secretaria de Estado da Saúde, a CESAL, colocando lixo no local. E ele fez, inclusive, um vídeo que vamos repercutir aí, vamos até lá o local para chamar a atenção dos desavisados do poder público, como também da própria comunidade, que é preciso ter um local certo para descarte de qualquer tipo de lixo. O Chico Nogueira já está mostrando esse pátio antigo, bonito, que eu mato a saudade. E mostrando aqui já no teto, olha as imagens do Chico, imagens do dia que a gente já começa mostrando. Eu pensei que era um dinossauro, não é? É o esqueleto, segundo a museóloga a Cíntia Rodrigues, que vamos conversar com ela daqui a pouco, é o esqueleto de uma baleia, inclusive tem ali, ó, baleia piloto de aleta curta. Veja bem, aqui da exposição também, logo na entrada do museu, a gente já começa a aprender mais sobre as maravilhas da natureza, dos oceanos, enfim, aqui um oceano de muitas informações e de uma viagem no tempo nas ciências naturais. Daqui a pouco nós vamos falar dessa semana, é um projeto, é um programa que está em evidência fim de semana no museu, quando os alagoanos terão a oportunidade de conhecer as maravilhas desse Museu da História Natural. Com as imagens do meu querido Chico Nogueira, ao vivo para você, da velha Faculdade de Medicina, hoje o Museu da História Natural. Fernando Palmeira, e a gente segue com você, meu caro Viderlan Araújo, em TV Mar News. A gente volta já já. De abraço, Fernando Palmeira, sempre com essa irreverência ao lado do Chico Nogueira também, captando os detalhes do Museu de História Natural. Daqui a pouco nós vamos voltar para falar desses eventos que estão sendo preparados para o final de semana para receber a sociedade maceiense, a sociedade alagoana de uma maneira geral, né? Daqui a pouquinho também nós vamos repercutir esse assunto, né, que ontem foi registrado na Avenida Assis Chateaubriand, quando o secretário Davi Maia acabou registrando a presença de um veículo oficial. Eu tenho certeza que o governo não está sabendo. O governador não está sabendo dessa situação, nem o secretário de Saúde. Tenho certeza disso. Não é possível, gente. Não é possível, porque de tanta campanha que acaba... Todos nós estamos batendo aqui. Não é campanha de prefeitura, não é campanha do governo, não. É a campanha do cidadão. É a campanha do Mauro Vedequim quando está aqui, é a campanha do Viderlan quando está apresentando aqui o TV Mar News, para que nós não devemos colocar lixo na rua. Está aí a quantidade de alagamento em vários pontos de Maceió, a quantidade de sujeira, as pessoas contraindo doenças diante de tanta chuva que Alagoas vem recebendo nos últimos dias. Então é impossível trabalhar numa condição como essa, né, em que existe uma certa conivência num momento como esse. Foi muito legal o que o Davi Maia fez, mas muitas vezes os profissionais eles precisam ser melhor habituados com esse tipo de ação. Achou que, porque aqui é bem mais pertinho, é bem mais próximo da secretaria, vamos jogar aqui o lixo. Não vai dar em nada, não. Ontem deu. E por ser um veículo oficial, aí o processo ganha uma repercussão muito maior. Vamos dar uma passada no portal gazetaweb.com na manhã desta sexta-feira. Os principais destaques, as principais notícias do maior portal de notícias de Alagoas. Você vai acompanhar aqui no TV Mar News também. Todas as manhãs nós estamos sempre colocando em evidência as manchetes do portal Gazeta Web, porque através do portal Gazeta Web você também pode acompanhar a nossa programação. E em destaque no portal Gazeta Web na manhã desta sexta-feira, tem muitas notícias dos mais variados assuntos em que você pode conferir. 4 detentos serram grade e fogem do presídio de segurança máxima de Maceió. PMs fazem buscas pelos fugitivos que já teriam tentado escapar há alguns meses. Aí eu pergunto, como é que o cara consegue serrar uma grade de um presídio e de repente não tem nenhum tipo de fiscalização para poder dar uma olhadinha no processo? Porque serrar uma grade não é uma coisa do dia para a noite, não. Ah, vou serrar uma grade agora. E de repente serra e todo mundo foge. É assim? Dá fácil demais o negócio, dá muito fácil. Espero que a polícia possa aprender e colocar novamente esses fugitivos por trás das grades. Condutor fura sinal e acaba preso por uso de documento falso. Daqui a pouco você vai poder acompanhar também outros detalhes aqui no portal Gazeta Web.
Certo. E o homem atingido por golpes de arma branca e socorrido ao HGE. Esses e outros destaques você acompanha também no portal Gazeta Web, o maior portal de notícias de Alagoas. Agora eu vou voltar com o Fernando Palmeira, direto do Museu de História Natural, para trazer os destaques que ele já colocou agora de uma maneira muito mais ampla, com a entrevista, com a participação e também deixar na sua agenda um processo de atualização já direto do Museu de História Natural, que vai receber um evento neste final de semana. Fernando Palmeira, mais uma vez conosco. Grande abraço. Ok, Videlan, e a gente aqui, né, registrando com muito prazer e até orientando a comunidade. Eu tenho certeza que muita gente em Maceió conhece por ouvir dizer do Museu da História Natural. E o museu, ele se encontrava aí na antiga Faculdade de Odontologia, bem próximo a Iristeu de Andrade, próximo à TV Gazeta, na parte alta, no Farol. Mas já foi, há algum pouco tempo, transferido aqui definitivamente para a antiga Faculdade de Medicina, antigo Centro de Ciências Biológicas, o CCBI, e agora, sim, o Museu da História Natural que está aqui. Eu já posso aproveitar e trazer a Cíntia para a gente conversar. Ela está aqui, Cíntia, venha para cá, pode passar diante das câmeras, não tem problema. Olha só, essa jovem museóloga, vocacionada para estudar a história e agora a história natural e preservar a memória através dessa maravilha que são os museus. E ela está aqui com todo esse ímpeto, com todo esse amor, com essa força, essa vontade de falar para a gente sobre o museu. E esse fim de semana é um projeto importante, fim de semana no Museu da História Natural. Nos fale do museu e depois nos fale dessa programação importante. O Museu de História Natural é um equipamento cultural da Universidade Federal de Alagoas e ele é importante justamente por isso, porque ele salvaguarda o patrimônio natural, a biodiversidade alagoana, que é o maior do nosso patrimônio hoje preservado aqui no museu. Então a gente tenta mostrar para a população, a missão do museu como um equipamento de extensão é mostrar para a população quais são as riquezas naturais, mostrar a biodiversidade alagoana, trazer informação e conhecimento para todos. O museu, como eu disse, ele existia, estava lá, situado na antiga Faculdade de Odontologia. Se transferiu para cá. A partir de quando esse museu surgiu? O museu, ele surgiu em 1990, tem 27 anos o museu, e a gente ficava na antiga sede no Farol e viemos para cá desde janeiro do ano passado. Tem um ano e pouco que o museu está aqui, funcionando no prédio aqui no Prado. Pois é, a comunidade está convidada a participar da 11ª edição do fim de semana no museu. O evento pretende trazer o público para uma colônia de férias com diversas atividades. O que é que realmente está programado? O que é que o visitante poderá vislumbrar aqui? Então, o projeto Fim de Semana no Museu, ele faz um ano agora em julho. Ele começou o ano passado e agora a gente faz um ano. Então, para comemorar esse primeiro ano do projeto, que com sucesso, que a população atendeu, todo mundo vem sempre no final de semana, a gente tem uma demanda, porque foi um apelo do público, é isso que a gente sempre fala, porque as pessoas vinham, as escolas, durante a semana, mas os pais, por conta do trabalho e tudo, durante o final de semana, não tinha possibilidade. Então, o museu abre o primeiro final de semana e tem uma resposta muito boa. Então, para comemorar esse primeiro ano, a gente, com outro equipamento da universidade também, a Usina Ciência, nós nos juntamos e também o Núcleo de Educação Física da Faculdade de Estácio de Alagoas para fazer uma programação especial para as férias. Então, além da nossa exposição Alagoas no Mau Sertão, ver tudo que a gente tem aqui, a gente vai ter shows de física, química, biologia, o planetário vai estar aqui também e atividades de recreação para as crianças. Bom, já estamos com o museu preparado, já a partir de agora, o dia 8 até o dia 9 de julho, horário das 9 da manhã às 17 horas, que fica aqui na Praça da Faculdade, como todo mundo conhece. Essa colônia, como é que vai funcionar? Então, os shows, eles são abertos de 9 às 17, não precisa agendar, é gratuito. As crianças e as famílias chegam e as apresentações vão estar acontecendo. O planetário vai estar montado aqui no nosso Salão Nobre também para visitação. Terão os monitores da Usina Ciência, os nossos monitores que vão guiar, auxiliar as crianças, dar informação, ajudar nesse percurso. Você falou em shows, que tipo de atividade cultural, então? Demonstrações na verdade, nesse final de semana, a gente vai ter as demonstrações ligadas à ciência, à química, à física e à biologia. Então, os shows de física, as demonstrações, os experimentos feitos pelos mediadores. A faixa etária para fazer parte dessa colônia, como é que é? Olha,
Olha, a gente mirou no público-alvo das crianças, mas a gente vê que toda atividade para crianças e adultos também querem participar, porque tem a curiosidade também, e é uma atividade diferente, né? As pessoas procuram, assim, é uma forma da universidade mostrar a produção de conhecimento para as pessoas. Ou seja, aberto ao público em geral. Aberto ao público em geral. O que é preciso vir trazer para poder ter acesso? A boa vontade só e a vontade de aprender. Bom, é até às 17 horas, senão nós íamos aqui anunciar como aquele filme A Noite no Museu. Ah, sim, mas a gente vai ter em breve A Noite no Museu, que em outubro a gente prepara sempre A Noite no Museu. Então, olhando para as câmeras aqui do Chico Nogueira, convida essa moçada, todas as idades, para fazer parte desse grande programa. A gente convida todas as crianças, a família Alagoana, para nos prestigiar nesse final de semana, 8 e 9. A programação começa às 9 e termina às 17, com as apresentações. Não é preciso se inscrever, é só visitar, vir nossas exposições e espero que todos gostem e nos visitem. Agora tem a baleia, o Chico Nogueira mostrou, pensei de início que era um esqueleto de um dinossauro, mas uma baleia, e tem mais outros esqueletos por aí? Tem sim, a gente tem na sala de exposição da preguiça, que está exposto, e tem outros também que por enquanto não estão, mas que vai ao decorrer da exposição, porque a exposição vai aumentar, eles vão vir a ser mostrados ao público. Tem algum animal empalhado, taxonomizado, como é que é? Tem sim, na sala de exposição a gente tem os dioramas e tem as representações, né, do mar, da caatinga e do sertão, e tem alguns animais, alguns exemplares lá que podem ser vistos. Olha, não é a noite no museu por enquanto, mas vamos ter o dia inteiro no museu, fim de semana no museu, essa colônia de férias imperdível. Crianças de todas as idades poderão vir e não precisa trazer absolutamente nada, a não ser a vontade de conhecer, de viajar no tempo e na escala da vida, dessa biologia, dessa maravilha que está aqui, registrada nesse patrimônio que é do povo de Alagoas, também o nosso Museu da História Natural. Aqui da velha Faculdade de Medicina, hoje o Museu da História Natural, com as imagens do Chico Nogueira, Fernando Palmeira para a TV Mar News. E a gente segue com você, Viderlé Araújo. Gatão, um abraço. Gato Fernando Palmeira, né? O nosso repórter também circulando pelas ruas de Maceió, né? Naturalmente, nós temos esse carinho pelo Fernando, conhece muito, né? Quando bota realmente para poder trazer informação, o computador, a cachola do cara não para de trazer informações, é fera. Diferenciado ao lado do Chico Nogueira, com belíssimas imagens também, lá direto do Museu de História Natural. E que vai ser realmente um evento aberto para o público, não vai, você ficou claro, né? Não paga nada para poder acompanhar todo esse processo. Acho que o público precisa prestigiar para dar mais incentivo para que esse tipo de ação possa fortalecer ainda mais essa procura do maceioense, do alagoano pela cultura, que acaba sendo muitas vezes um processo muito tímido aqui no nosso estado e que precisa de ações como essa para despertar a curiosidade nas pessoas. Leva teu filho, vai poder acompanhar. Você, turista, que está aqui também de passagem em Maceió, vai lá no Museu de História Natural, né? Fica ali na Avenida Assis Chateaubriand, na Praia da Avenida, perto ali da praça. Você chegando ali para procurar a Praça da Faculdade, todo mundo indica. E por falar em turista, né? Nos últimos anos, Maceió teve um crescimento recorde no número de empreendimentos hoteleiros. Tendência que vai na contramão da crise que atravessa o país. E o mês de julho tem começado de maneira super positiva nesse aspecto do trade turístico aqui em Maceió. E nós temos o prazer de conversar aqui no estúdio com o secretário Jair Galvão. Secretário, muito obrigado pela presença. Ele que é secretário municipal de turismo, que vai explicar inicialmente para a gente, né, como explicar esse fenômeno, já que julho foi um mês chuvoso, muitas cidades castigadas aqui em Alagoas, e a tendência era que esse tipo de fenômeno pudesse afastar os turistas. E, de repente, o mês de julho começa de maneira super positiva. Muito obrigado pela visita. Olá, Viderlé. Na verdade, isso é um trabalho muito forte, prévio, né, que todos os atores que trabalham com turismo fazem, de captação de voos, de malha aérea extra, um relacionamento muito forte com os operadores, com os agentes de viagem, dos mercados emissores que enviam, e a gente acaba fortalecendo. É o trabalho que a gente faz prévio para as temporadas turísticas de Maceió. Julho é uma delas, um mês de férias nacional, né? Então esse é um trabalho que a gente já vinha fazendo. É claro que as chuvas prejudicam sim, né? O mês de maio e junho foi bem duro para a hotelaria, alguns cancelamentos, né, por conta da repercussão nacional que se teve, mas felizmente para julho isso se reverte um pouco, a expectativa é muito positiva. Nós temos aí um incremento de até 30% a mais
de voos, né? São 164 frequências de voos, uma expectativa de 17 mil passageiros, né? 1.000 a mais do que o ano passado. Fantástico. Então, temos também uma boa notícia, que é o segundo voo regular da Argentina, de Buenos Aires para Maceió. Já tínhamos uma frequência conquistada no ano passado e agora temos a segunda conjugada com João Pessoa. Então, tudo isso ajuda a fortalecer esses resultados positivos agora para julho, e que a gente espera que no segundo semestre, com a vinda dos eventos, né, a gente também trabalha muito forte o segmento de eventos, a gente consiga aí dar uma alavancada boa para mais um ano de bons resultados para o turismo de Maceió. Secretário Jair Galvão, explique para a gente a condição do que representa uma pesquisa de qualidade, que eu acredito que a Secretaria faz para entender qual é o maior grau de satisfação, o motivo da procura de turistas aqui em Maceió. Nesse caso, estamos comemorando a presença de mais um voo de Buenos Aires, ou seja, com mais argentinos aqui, a tendência na nossa capital. O que é que mais se procura quando chega em uma cidade, principalmente uma cidade litorânea como Maceió, com belíssimas imagens, com belíssimo cenário, em uma situação como essa? Apenas praias é o principal ponto que um turista acaba buscando aqui em Maceió, ou existe também outras situações, outros atrativos? Olha, inegável que o principal motivador da vinda de turistas para Maceió é o apelo que nós temos nas nossas belas praias, né? As nossas imagens hoje em dia conseguem habitar o imaginário do nosso viajante potencial de uma forma que é muito diferenciada de outras capitais do Brasil, de outros destinos brasileiros, inclusive concorrentes nordestinos. Mas não é só isso, né? Principalmente quando você começa a expandir para mercados que não brasileiros, nós estamos investindo muito no mercado sul-americano. Um exemplo disso esse segundo voo captado, mas estamos de olho também no mercado chileno, paraguaio, uruguaio. Esses perfis, eles adoram a praia, mas eles têm curiosidade para conhecer outras coisas também, né? Então, falamos agora há pouco sobre museu, né? Isso. Então, os museus, com o Experimente Maceió, que é o programa de marketing digital da Prefeitura de Maceió, nós temos semanalmente posts que mostram essa diversidade. Gastronomia, a cultura, né? Recentemente, inclusive, até pelo cenário de chuvas, nós fizemos um compilado que mostra exatamente essas alternativas, quais museus estão abertos, que horários estão funcionando, como visitar, um pouco do acervo, que exposições temporárias existem em cada um deles por meio da nossa agenda cultural. Então, isso dá alternativas para que ele também possa conhecer um outro lado de Maceió, que é muito abundante. Temos muito a oferecer nesse sentido também. Eu acredito que ser secretário de turismo, a obrigação acaba sendo uma obrigação até de conhecimento de outras áreas, como a comunicação, como o marketing, como cultura, porque tudo isso agregado acaba somando, né, no processo da economia de cada cidade, de cada estado. Aí eu pergunto, secretário, como é que tem sido também essas campanhas fora de Maceió, fora do estado de Alagoas, para poder apresentar a nossa cidade como uma boneca para que um turista possa visitar mais vezes, para que ele possa conhecer pela primeira vez a nossa cidade? Eu costumo dizer que são duas frentes importantes que a gente trabalha aqui em Maceió, que foram intensificadas, inclusive esse ano, até com a alteração do nome da secretaria, né? Em vez de ser só promoção do turismo, a Secretaria de Turismo agora, porque são duas formas de promoção. Essa que eu vou responder agora e a estruturação do destino, né? A qualidade do destino, ela é uma importante forma de divulgação. E aí isso se traduz com os investimentos que estão sendo feitos com o projeto Praia Digital, Wi-Fi gratuito na praia, Praia Viva, coleta seletiva, né, academia ao ar livre. Então, todo esse trabalho que a gente tem com os jangadeiros, investindo em qualificação, ele é importante como uma forma de divulgação. Mas é claro que o grande diferencial tem sido essa inteligência comercial que a Prefeitura, em parceria principalmente com todos os agentes, com o governo, com o trade turístico, principalmente, tem sido nosso diferencial. Nós somos pequenos, mas somos muito organizados. E ousados também. E ousados também. Então, participação em feiras estratégicas, não mais feiras aleatórias. Nós escolhemos a dedo os eventos que nós participamos, né, todos focados, orientados para resultados para Maceió. A frente que eu falei agora de marketing digital, né, que não é mais uma tendência, é uma realidade. Com certeza. Né? A criação do Experimente Maceió nos canais como Facebook, Instagram, né, o YouTube, a produção de pequenas pílulas, vídeos por WhatsApp para viralização. Hoje é uma importante forma de comunicação, o Insta Stories.
Tudo isso tem dado excelentes resultados. Trouxemos ano passado, por exemplo, influenciadores digitais da Argentina, né, 5 blogueiros digitais da Argentina, e o resultado é fantástico, né? É uma repercussão ao alcance de milhões de pessoas. Então, essa é a nova forma de comunicação, associado finalmente ao terceiro pilar que nós chamamos, que é do investimento em mídia especializada. A construção de pautas diferenciadas sobre cultura, sobre gastronomia, sobre os beach clubs que nós estamos tendo agora, sobre o parque hoteleiro, que é um dos mais modernos do Nordeste, tentando vender para veículos nacionais e internacionais para que eles comprem essas pautas e repliquem. E aí a gente tem uma capilaridade muito grande, conseguimos também milhões em 2015, 2016, apenas de mídia espontânea. É um outro trabalho que a gente faz de produção de conteúdo especializado para conseguir fazer e atacar esses mercados da melhor forma possível e conseguir manter esse posicionamento positivo que a gente tem. Em números, em junho, secretário, em junho não foi tão positivo, mas agora o início de julho, o que é que pode já ser considerado positivo para vocês desse discurso, né, que nós já tomamos conhecimento, que tem sido bastante satisfatório nessa visita, na presença de turistas e numa condição que eu até me estendo nesse processo, para que é muito importante esse feedback do secretário Jair Galvão, como o responsável pela Secretaria Municipal de Turismo, para poder explicar também no aspecto gastronômico, hoteleiro. Como é que a Secretaria tem acompanhado também esse processo em Maceió? E qual o cenário que se forma na gastronomia, com os barzinhos, com até os trades que hoje se formam também, com aqueles food truck? Como é que isso tem sido acompanhado pela Secretaria para poder manter um grau de qualidade e, no final das contas, o grau de satisfação para os turistas que nos visitam? É exatamente isso, né? O ordenamento do turismo ele é muito importante. E nós estamos acompanhando diversas inovações, né? Tem assuntos, inclusive, polêmicos que a gente vem tratando até junto com outras esferas de governo, como o governo federal, como o Uber, o Airbnb, locação, os food truck, que, de certa forma, é um advento novo, recente, né? Então, nós temos, não somente com a Secretaria, mas grupos de trabalho que envolvem toda a Prefeitura de Maceió, para que a gente possa lidar da melhor forma com essas situações. Então, a proposta de lei municipal que regulamenta e disciplina os food trucks, né? Discussão com a Brasel, que é a entidade dos bares e restaurantes, para políticas sustentáveis com esses empreendimentos, né? Então, selo verde vem sendo discutido. Perfeito. Utilização de imagem do passeio até onde pode, para que a gente tenha uma padronização desses empreendimentos que muitas vezes utilizam o passeio. Então, até onde pode ir, sim, o que é saudável, sim, o que não é. Então, tudo isso vem sendo estudado, além dos investimentos em infraestrutura também, né? Então, temos um projeto fantástico que eu venho defendendo há algum tempo, que a Prefeitura emplacou junto com o Ministério do Turismo, né, com a Amélia Rosa, né, para que a gente faça um trabalho na Amélia Rosa, que se tornou nossa boulevard gastronômica. Então, valorizando esses ativos que nós temos, que vamos conseguir cada vez mais qualificar um destino que se torne uma referência nacional. Um sinal disso é como iniciamos essa conversa aqui, que é com esse incremento aí de quase 11% na oferta de leitos de Maceió, somente em 2017. Né? 4 empreendimentos de porte vão ser inaugurados até o final do ano. E isso representa uma credibilidade do destino, né? 2 deles são de rede. Sim. Então, mostra um pouquinho que o turismo realmente é o caminho que vai pautar o desenvolvimento econômico desse município, e a gente tem que cuidar muito bem dele. Situação interessante da Amélia Rosa, né, aqui que fica próximo ao estúdio da TV Mar Canal 25, é a questão da gastronomia mesmo. Daqui você encontra do churrasquinho, chamado churrasquinho de gato, né, com aquela carnezinha que dá para acompanhar bem com a cerveja, a comida mexicana, a comida portuguesa, ou seja, há essa diversidade realmente de situações daquele sanduíche, ou seja, a Amélia Rosa acabou se transformando em uma referência no turismo aqui em Alagoas, né, e numa condição como essa é preciso mesmo ter esse acompanhamento. Agora, falando da questão aérea, secretário, que você tanto comemora também a presença de mais um voo da Argentina. É sonhar bastante, é exigir demais ou utopia chegar à condição de dizer, poxa, nós estamos comemorando um voo direto, né, que Maceió passa a receber de Buenos Aires, da Argentina para a nossa capital. Dos Estados Unidos, de outras cidades bastante procuradas e que tem também um trade turístico fortíssimo para que a gente possa receber, é sonhar bastante. E o que é que depende
para que Maceió continue recebendo outras alternativas, outras opções de voos internacionais, secretário? Claro. É uma relação realmente de mercado, né? A gente precisa estudar bem essas oportunidades e a existência ou não de voos tem uma razão por trás de cada uma delas. Não é só chegar e determinar que esse voo vai passar ali, porque tem que ter um retorno no final das contas. Não, né? de jeito nenhum, e nem depende só do ente público ou do próprio da hotelaria, depende de uma série de fatores, inclusive do interesse da determinada companhia aérea em querer montar essa operação. Mas Alagoas e Maceió têm uma particularidade que é essa característica para o turismo de lazer, turismo de sol e praia, segmentos que envolvem o lazer. E nós carecemos muito do segmento corporativo, né, que se origina a partir do desenvolvimento econômico do Estado, a existência de grandes corporações, grandes empresas, que infelizmente nós não temos, e é o que mantém esses voos mais robustos, voos que operam com essa intenção comercial, que o turismo se aproveita, no fim das contas, o segmento de lazer se aproveita. Que é o caso de Recife, metrópoles como Recife, Fortaleza, Salvador, né? Eles conseguem manter essa frequência mais facilmente. No nosso caso, dificilmente nós vamos ter essas oportunidades de grandes centros comerciais. O que nós queremos sim estar no nosso radar é resgatar um relacionamento, inclusive, que nós já tivemos no passado, que é com o mercado português, com o mercado italiano, né, com esses hubs, com esses portões da Europa que têm um interesse muito grande em consumir o tipo de produto de lazer que nós temos aqui. Inclusive, nós temos mantido uma frequência anual de um voo charter até de Portugal, de Lisboa, que vem para cá. Obviamente, queremos intensificar isso. Então, nós estamos precisando evoluir, então, projetos de qualificação de destino, como a questão das elevatórias, das línguas sujas, né? A expectativa é que nessa temporada nós já tenhamos esse projeto concluído. A gente dá um salto de qualidade e que a gente pode voltar a trabalhar esses novos mercados que são exigentes e realmente nós precisamos resolver esse problema. E o mercado sul-americano está muito positivo, nós estamos avançando, mas, de fato, não é sonhar, respondendo objetivamente a sua pergunta, que a gente possa resgatar esses voos de Lisboa, esse voo de Milão, para que a gente possa ter um braço aí para o mercado europeu novamente. Muito bem. Conversamos com o secretário municipal de turismo, Jair Galvão. Volte outras vezes, parabéns pelo trabalho. Obrigado. Tenho visto muitas ações mesmo da Secretaria de Turismo. Isso é importante porque mostra que nós estamos assim nos preparando para acolher com qualidade, oferecendo estrutura na rede hoteleira, uma boa comida também para que os turistas possam voltar outras vezes a Maceió e não ficar apenas naquela condição de praias. E eu espero que também mais campanhas culturais possam ser realizadas para massificar mesmo essa nossa cultura e também atrair, despertar o quanto mais números de turistas, melhor aqui na nossa cidade. Um abraço, secretário. Um abraço, Mano. E aqui ao lado do secretário Jair Galvão, nós vamos trazer uma matéria que encaixa muito bem com esse processo. As viagens internacionais agora são regidas por uma nova lei. Quem tiver problemas com bagagens ou com voos deve ficar atento às regras. A matéria cedida pelo Tribunal de Justiça. Vamos acompanhar. Chegar ao aeroporto e ver que o seu voo não sairá no horário previsto. Estar longe de casa e descobrir que a sua mala e seus pertences simplesmente se perderam pelo caminho. São dois dos pesadelos mais temidos de qualquer viajante. É que recentemente o Supremo Tribunal Federal decidiu que as reclamações judiciais de passageiros que tiveram problemas em viagens aéreas internacionais devem ser regidas por regras internacionais. Essa determinação muda a aplicação de indenizações de viajantes brasileiros, que deverão seguir a Convenção de Varsória e não mais o Código de Defesa do Consumidor. O extravio de bagagem agora só é indenizável o extravio permanente. O extravio temporário até 21 dias não é mais indenizável, a não ser a partir disso. Mesmo que a bagagem seja entregue, se for a partir do 22º dia, já cabe a reclamação. Para essa juíza, a decisão vai provocar mudanças nos valores que as companhias são condenadas a pagar aos consumidores. Antes, no extravio temporário, o juizado vinha condenando de 2 a 5 salários mínimos. E agora ele tem um patamar de, no máximo, 1.000 DES. E o que é DES? É o direito especial de saque, que é um fator de variação da moeda, que é instituído pelo FMI, que a cada 5 anos reavalia a moeda e modifica ou não este fator.
e que é de variação diária. Seu Jonas conta que o segredo dele para viajar tranquilo é sempre levar na bagagem de mão uma muda de roupas limpas e itens de primeira necessidade. Eu procuro levar uma bagagem de mão, né? Levando aquelas roupas básicas que você vai precisar usar no dia da chegada ou no dia seguinte, né? É preciso também que as pessoas, infelizmente eu tenho que dizer, comecem a viajar com coisas mais simples, evitar levar joias, objetos de valor, objetos de estima pessoal, porque uma vez extraviada a sua mala, você vai ter problemas para receber. Além da quantia ter sido reduzida, você só pode receber a partir do 22º dia. Muito bem, né? Acompanhamos então essas informações e que você precisa ficar atento nesse processo, inclusive de deixar Maceió estar recebendo os nossos turistas, que acaba sendo muito importante. Nós vamos ao rápido intervalo, 8 da manhã, 41 minutos em Maceió. Vamos mostrar um pouco das imagens da Avenida Assis Chateaubriand. Olha, vocês acreditam que depois da visita ontem do Davi Maia e que constatou um veículo oficial fazendo descarte irregular de metralhas, de entulho em um terreno baldio que fica quase em frente ao IML. Vamos colocar essa imagem do Chico Nogueira aí agora. Vamos colocar essa imagem do Chico Nogueira. O carroceiro já está lá, na cara limpa de novo. Olha a quantidade de lixo. Isso é uma vergonha para Maceió, rapaz. Uma cidade como essa, linda, uma belíssima praia, que também já está poluída, mas o carroceiro está ali na cara limpa. Olha aí, colocando o lixo lá de fora. Fica difícil, rapaz. Fica difícil. Olha a quantidade de lixo ali. Quer dizer, ontem, não se esconda não, tá por trás ali, é aquele chamado burro sem rabo que fica por trás, né? Mostra ali o que é que ele estava fazendo, estava descartando nesse instante mesmo, né? Lixo nesse local. Então, é uma situação realmente triste, delicada, nós precisamos mudar muito, sabe, as nossas ações. Precisamos mudar, aprender um pouco mais mesmo a cultura, a preservar. Olha a quantidade de lixo, isso é uma vergonha para a entrada de Maceió, rapaz. Isso é uma vergonha para a entrada de Maceió. Nós vamos a um rápido intervalo, voltamos já. O Instituto Arnon de Melo apresenta os fatos mais marcantes da história do nosso estado em uma publicação inédita. A obra literária Alagoas 200 anos. A cultura, geografia e economia dos 2 séculos da emancipação política do estado, contada em 10 fascículos todas as terças-feiras, encartado na Gazeta de Alagoas. Assine a Gazeta e tenha sempre em suas mãos a melhor informação. E colecione o fascículo Alagoas 200 anos. Realização Instituto Arnon de Melo. Você sabia que qualquer pessoa pode ter o vírus HIV, que é o que causa AIDS? A única maneira que a gente tem de saber se temos ou não é fazendo o teste. O teste é rápido, seguro, sigiloso e ele está disponível no serviço de saúde. Cuide bem de você e de todos que você ama. Faça o teste de HIV/AIDS. Apoio Organização Arnon de Melo. Cada melhoria nas unidades de atendimento, cada decisão, cada investimento em tecnologia de ponta, cada iniciativa que estimule o cuidado com a saúde, cada processo que resulte em mais eficiência e permita oferecer um menor custo, mostram o quanto nós do Apvida somos apaixonados pela vida das pessoas. Tudo para que sua equipe seja apaixonada por cumprir sua missão feliz. A Apvida faz bem para você. Ô, Ana, você já terminou de passar as roupas? Traz aqui pra mim. Ana tem 13 anos e teve sua infância destruída trabalhando como doméstica. Isso precisa mudar. Trabalho infantil. Você não vê, mas existe. Você sabia que toda criança tem o direito de ser feliz e de se sentir protegida? Pois é, e é por isso que existe o time da defesa. Uma super equipe criada para mostrar às crianças como se proteger contra a violência sexual. Esse time tem muito para ensinar e a primeira lição é que nenhuma criança deve sentir medo ou vergonha de pedir ajuda. Se algo estranho acontecer com você,
conte para alguém em quem confia ou disque o número 100 do seu telefone e denuncie. Diga não. Defenda-se. As coisas no Brasil têm andado bem devagar na crise, mas Alagoas segue firme. O estado tem obra e serviço por todo lado. Hospitais, estradas, escolas, adutoras, CISPs, gerando resultados e empregos. O governo equilibrou as contas, paga o funcionalismo em dia e ainda consegue investir mais e melhor do que antes. Por isso, Alagoas é campeã brasileira em transparência. Recebemos nota 10 da Controladoria Geral da União. É assim que o estado avança no caminho da mudança que chegou. Já estamos de volta com a TV Mar Canal 25 no programa TV Mar News na manhã desta sexta-feira, dia 7 de julho de 2017. Né? Final de semana chegando, né? Daqui a pouquinho nós vamos trazer também a previsão do tempo com a Porlane Santos nessa sequência da programação. Mas o assunto aqui na TV Mar Canal 25 agora, no programa TV Mar News, que você acompanha pelo portal Gazeta Web e através das nossas redes sociais, você pode seguir inclusive o Instagram, o Facebook da TV Mar Canal 25, pelo YouTube você acompanha também as últimas notícias, as nossas informações via Twitter, também você pode acompanhar através das redes sociais, assim como no nosso WhatsApp 981079872. Lembrando que além dos assinantes NET, no canal 25, que acompanha a nossa programação, os internautas pelo portal Gazeta Web e pelo aplicativo TV Mar também estão nesse exato momento conosco. Quero aqui deixar um grande abraço em qualquer ponto do planeta onde você se encontra. Muito obrigado mesmo pelo carinho e pela audiência, tá certo? O assunto agora nessa sequência aqui do TV Mar News é abuso contra idosos. Eu tenho o prazer de receber o responsável pela 14ª Vara Civil da capital, doutor Odilon Marques Luz, ele que é juiz, para falar de uma situação que cada dia que passa cresce. Nós temos acompanhado alguns registros, doutor, a respeito de agressões contra idosos. Primeiramente, eu quero cumprimentá-lo. Muito obrigado pela presença. Obrigado. Simpatia, né? Inclusive, como sempre, esse belo sorriso que passa aquela energia para todos nós. Como é que tem sido esse cenário aqui em Alagoas e como é que o senhor tem recebido essa quantidade de situações para poder dar encaminhamento, punir pessoas que cometem esse tipo de crime, que cada dia que passa só traz os índices maiores aqui no Brasil? Bom dia. Bom dia. Queria iniciar essa entrevista, primeiro cumprimentando a todos os ouvintes, a todos aqueles que acompanham a TV Mar através do TV Mar News. Muito obrigado. Cumprimentando todos na sua pessoa. Na realidade, a política, digamos assim, social em relação ao idoso no Brasil, lamentavelmente, ela é muito deficitária. O próprio idoso, ele é, digamos assim, descriminalizado pela própria política governamental, certo? Que não tem capacidade hoje sequer de, por exemplo, tornar as calçadas, digamos assim, no mesmo nível. Entendi. Certo? Enquanto o Estatuto do Idoso, que diga-se de passagem, é um estatuto extremamente moderno e que se ele fosse aplicado, certo? Ipsiliteris, ao pé da letra, ele atenderia e muito a política social para com o idoso, certo? Mas as coisas têm melhorado. De certa forma, tem melhorado. Hoje, pelo menos, se dá uma visualização maior ao problema do idoso. E olha que o problema do idoso é uma coisa extremamente grave. Primeiro, porque o adulto de hoje, a mão de obra hoje operante, certo? Amanhã será o idoso, não é? Isso. Não tem quem escape disso, a não ser que o evento morte... Posso interromper esse ciclo, interromper esse ciclo. Mas, normalmente, todos nós, amanhã, seremos o idoso. Então, o que é preciso ter essa conscientização é isso. É que nós estamos fazendo hoje o que queremos que amanhã façam pela gente. É importante esse depoimento, né, doutor? E eu gostaria até que, numa situação como essa, só reforçar o que você já colocou aqui para todos nós. Estamos conversando com Odilon Marques Luz, ele que é juiz
falando sobre abuso contra idosos. Eu gostaria que você falasse dessa situação em que estudos mostram que o Brasil, até 2020, 2025, será o país com uma das maiores populações idosas do planeta. E como é que o Brasil está se preparando para essa situação diante dessas condições estruturais tão deficitárias que você já apontou aqui nesse início dessa entrevista, doutor? Olha, um evento que marcou, certo, muito, foi a instituição do Estatuto do Idoso. Na meu ponto de vista, um estatuto extremamente moderno, que atende, certo, em sendo aplicado, certo, atende bem a política e a fiscalização dos crimes contra o idoso. O grande problema está em você fazer uma educação da própria sociedade como um todo. Porque o que nós sabemos é o seguinte: o crime do idoso é um crime de uma particularidade diferente. Crime contra idoso, crime contra criança, ele tem uma particularidade diferente. Porque geralmente é um crime cometido por pessoas próximas, que detêm a confiança do idoso, certo? Sim. O que acontece? Um crime, normalmente, que acontece contra uma pessoa do povo comum, certo? Numa idade adulta, sim, certo? Ele é um crime público, ele é um crime que acontece no meio da rua, é um crime que acontece por desconhecidos, entendeu? Mas a vulnerabilidade da idade do idoso, certo? Leva que esses crimes que sejam cometidos contra ele, seja crime de pessoas de sua confiança. Sim. É pelo filho, é pelo enteado, parente próximo, é pelo tomador de conta, certo? E isso aí torna muito difícil a apuração. Veja bem, desde a criação da 14ª Vara Criminal no Estado, sim, onde essa vara tem a competência de julgar crime contra criança, adolescente e idoso, nós temos recebido vários processos, certo? Mas, na sua grande maioria, é processo contra criança e adolescente. Isso aí já demonstra, por si só, uma certa descriminalização contra o idoso. Não é que o crime contra o idoso aconteça em menos potencial, não. Ele é denunciado em menos potencial. Olha aí. Isso aí, queira ou não, já é uma descriminalização. Então, nós temos que fazer uma política educacional a nível nacional, certo? Onde o cidadão comum, onde o vizinho, onde o amigo chegue e denuncie os crimes contra o idoso. Denuncie no Conselho Municipal do Idoso, denuncie junto ao Ministério Público, denuncie junto à 14ª Vara Criminal da capital, mas que faça essa denúncia, porque se não fizer essa denúncia, não chega ao conhecimento das autoridades competentes. Em alguns casos específicos, doutor, principalmente quando o cartão da aposentadoria fica de posse de alguém da família, quem a pessoa idosa deve procurar numa situação como essa? Ou um vizinho que está percebendo que existe um certo proveito sendo tirado naquela condição do idoso? Para quem deve ser colocado esse processo às claras? Para quem devemos recorrer para poder denunciar um assunto como esse, doutor? Em primeiro lugar, deve-se fazer a denúncia, certo? E essa denúncia, essa notícia crime, deve ser dada ao Conselho Municipal do Idoso, certo? Ao Ministério Público, certo? À Delegacia do Idoso. Sim. E ao próprio juiz, à própria vara criminal. Ele chegando com essa notícia lá, certo? Nós encaminharemos à autoridade competente. E encaminho, inclusive, com um ofício, não condenando ninguém. Esse ofício tem o jargão, o objetivo apenas de requerer a apuração. Entendi. Certo? Doutor... Porque muitas vezes acontece, sim, isso acontece. Com certeza. Que são denúncias vazias.
que não chegam ao objetivo, não é aquilo que acontece, certo? Mas, na grande maioria dos casos, quando é apurado, nós detectamos crimes. Doutor Odilon, eu sei que a sua capacidade de apuração de um processo como esse, até para tomar decisões, está muito embasada do que está estabelecido por lei. Mas eu pergunto, em casos como esse, o que leva um filho a cometer, e que nós já temos, inclusive, dados que comprovam que a maioria das agressões são provocadas dentro de casa, como o senhor bem colocou, os filhos, enteados, enfim. O que leva um filho a praticar esse tipo de ato contra o pai, contra uma mãe, que está numa situação de total vulnerabilidade? No meu ponto de vista, sobretudo, uma falta de educação familiar, certo? Onde não existe aquela correlação de amor paterno, materno, entendeu? Para com o seu idoso, digamos assim, o seu parente que é idoso, certo? Em segundo lugar, a falta de fiscalização do próprio poder público, de uma forma geral, certo? Onde esse poder público deveria fazer uma política até informativa, uma política de campanha nacional. Eu uso muito como exemplo a questão do cinto de segurança, certo? Eu fui da época de que ninguém colocava cinto de segurança. Você, quando sentava no carro aqui, tinha até uns avisos, coloque o cinto, coisa e tal, certo? E você não queria usar, você se sentia preso, se sentia incomodado. Hoje, certo? Depois dessa política, a grande maioria, certo? Quando senta no carro, automaticamente ele já usa o cinto de segurança. Verdade. Isso mostra que quando se tem uma política informativa e quando se tem uma fiscalização adequada, se consegue atingir o objetivo. E eu gostaria que isso fosse feito para com os idosos, entendeu? Que tivesse essa política, que tivesse essa informação, que o governo, de uma forma geral, encampasse essa luta e divulgasse isso, certo? Como está sendo divulgado agora a questão do quando beber não dirija, certo? Bebeu passa-chave. Hoje já é até um jargão nacional, bebeu passa-chave, certo? Fazer um jargão nacional, respeite o idoso, qualquer coisa nesse sentido, certo? Muito bem. Doutor Odilon, a respeito dessa condição em que se trabalha também tanto com essa massificação de campanhas e que é uma reivindicação até válida que o senhor tem colocado, a respeito desse cenário aqui em Alagoas. Hoje, por mês, a 14ª Vara Criminal vem recebendo muitas denúncias nesse sentido. Qual é a média de denúncias por mês que chega em casos de abuso contra o idoso aqui em Alagoas? Olha, tem chegado, tem aumentado, cada vez mais tem chegado mais denúncias contra o idoso, certo? Esse número, digamos assim, matematicamente formado, você não tem a quantidade, porque isso depende muito das denúncias que são feitas pelos vizinhos, pelos parentes, certo? Por isso, por aquilo. Um crime que acontece muito, que me choca muito como cidadão, como juiz, sobretudo também, é o crime de abandono dos idosos nos hospitais, nas casas de saúde ou similares. Entendi. Veja bem, você quando abandona um idoso, certo? Que é a única crítica que eu tenho contra o Estatuto do Idoso, eu acho que a penalização que é feita nele é muito branda, certo? Porque você abandonar um adulto, certo? É uma coisa. O adulto, ele se vira. O adulto não tem o peso da idade, da vulnerabilidade da idade, certo? Mas você, quando abandona um idoso, você está, de certa forma, no mínimo, condenando ele a morte ou, certo? Na menor das hipóteses, condenando ele a um sofrimento muito grande. Não é só o sofrimento, digamos assim,
psicológico de ter sido abandonado, de ter sido desprezado pela própria família, aquela família, entendeu, que ele passou muitas vezes a vida inteira dele como protetor daquela família, e na hora que ele tem a vulnerabilidade da idade, você coloca ele adoece em casa, acontece muito isso, ele adoece em casa, certo? Você leva ele a um hospital e chega lá, dá o endereço errado. Quando ele é tratado, fica bom, que as assistentes sociais daquela instituição de saúde vai procurar a família, não acha. Graças a Deus, certo? Algumas entidades, em muitos casos delas, entidades filantrópicas, certo? E eu tenho visitado algumas delas, tipo uma entidade chamada Mãe da Graça, certo? Que fica lá no Vilagem Campestre. Essa entidade, ela acolhe esses velhinhos, certo? É uma senhora, Dona Cícera, que eu conheci, é uma senhora comovente a história dela. Ela era uma funcionária da Salgema, secretária, aposentou-se e dedicou a vida a cuidar desses velhinhos. Ela hoje tem 39 velhinhos. E ela cuida de uma forma assim diferenciada, numa criatividade, pegando camas quebradas, endireitando, pegando móveis quebrados, endireitando, vivendo de contribuição, certo? Agora mesmo, no final desse ano, eu reuni uma entidade que eu pertenço, certo? De uns amigos expedicionários alagoanos, que são do Cavalo de Sela. Nós fizemos uma campanha entre a gente mesmo, fomos lá, entendeu? Fizemos doação, acompanhamos coisa e tal, porque é comovente a história. E existe várias outras entidades que cuidam disso aí, desses velhinhos abandonados. Só que a pena para aquele que abandonou é uma pena muito branda, é de 3 meses a 4 anos, certo? Quando muitas vezes esse evento, abandonar o idoso, significa a morte dele. Responsabilizado, acaba sendo responsável pela morte, né? Doutor Odilon Marques Luz, muito obrigado pela visita, tá certo? Parabéns pelo trabalho na 14ª Vara Criminal. E volte outras vezes para poder falar de ações relacionadas também a abuso contra o idoso. Eu espero que essa cultura seja uma cultura que a população venha absorver, de massificar, de cobrar um pouco mais de rigor na lei, como o juiz está fazendo aqui. Nós estamos conversando com o doutor Odilon Marques Luz, que poderia muito bem estar na zona dele de conforto, né? Mas hoje defende uma causa que é uma causa que a sociedade deveria abraçar e também passar a cobrar com mais rigor essa condição. Muito obrigado pela visita, parabéns pelo trabalho e volte outras vezes, tá certo, doutor? Eu sou que agradeço essa oportunidade e me colocar sempre à disposição da TV Mar News, a fim de que preste sempre esses esclarecimentos que entenderem necessário. Um grande abraço, muito obrigado mais uma vez, parabéns pelo trabalho, né? 14ª Vara Criminal da nossa capital, trazendo aqui informações importantes contra abuso contra idosos. Conversamos com o doutor Odilon Marques Luz, ele que é juiz da 14ª Vara Criminal. Vamos dar sequência ao programa. Olha, nos últimos dias, Maceió tem registrado uma grande quantidade de queda de árvores. Mas por que isso está acontecendo? E o que será feito para diminuir os estragos causados por este fenômeno? O repórter Fernando Palmeira tem mais informações. Fortes chuvas e ventos também, rajadas de ventos muito fortes, têm trazido uma série de prejuízos, transtornos para a comunidade e também a responsabilidade maior da Secretaria de Desenvolvimento Sustentável, antiga Secretaria de Proteção ao Meio Ambiente. Nós estamos aqui com Valdir Martiniano, que é coordenador do Núcleo de Monitoramento Arbóreo da capital alagoana e nos fala sobre os últimos acontecimentos e as ações que estão sendo tomadas no sentido de resolver esses problemas. Bom dia, Fernando. Bom dia, telespectadores da TV Mar. Infelizmente, né, árvores no período chuvoso, queda de árvores no período chuvoso é acontecimento de muitos lugares do mundo. Nós nos deparamos nessa quadra chuvosa com alguns intervalos de tempo em que a intensidade da chuva foi muito forte. Então nós tivemos aí no mês de maio 15 dias com chuvas de alta intensidade e ventos, como foi dito, ventos muito fortes,
o que é um fator de risco para árvores que estão no meio urbano. Outros fatores, né? Esse fator em si, isolado, não determina a queda de uma árvore, não é o único fator que determina a queda de uma árvore. Nós temos aí outros fatores, como a idade da árvore, o local onde ela está, por exemplo, o solo. É diferente uma árvore numa área de encosta de uma árvore para um local plano, totalmente arejado, o sistema radicular arejado. Então, a parte sanitária da planta também influi. Então, se a planta está atacada ou não por pragas e doenças. São fatores que, no conjunto, chegam a determinar a queda de uma árvore. Ou seja, não existe um fator isolado como chuva forte ou vento forte. Existe o conjunto desses fatores que, somados, levam alguns exemplares a tombarem. Um mapeamento é importante que exista e também todo esse monitoramento. Esse trabalho tem sido realizado preventivamente? A SENDES, que é uma secretaria nova, né, foi criada no início desse ano. O nosso núcleo, que é o núcleo de monitoramento, ele foi criado em 2015, nós só temos 2 anos, ou seja, efetivamente, como núcleo de monitoramento arbóreo, nós só temos 2 anos de atuação. Nesses 2 anos de atuação, nosso trabalho tem sido de rotina. Verificamos o estado sanitário das árvores, nós fazemos avaliações dessas árvores que estão árvores de risco. Em alguns locais, se nós nos lembrarmos agora, em alguns locais de Maceió não houve queda de árvore. Por exemplo, Fernandes Lima, do Vale do Góes Monteiro, não houve queda de árvore. Sandoval Rochelas, por exemplo, não houve queda de árvores. Avenida Amélia Rosa. Por que disso? Nós conseguimos fazer o monitoramento, listar as árvores de risco e retirá-las em tempo. Como Maceió é enorme e existem árvores por todos os locais, a nossa equipe, digamos assim, mesmo que ela fosse maior, nós não teríamos como dar conta disso nesse curto intervalo de tempo que aconteceu essas chuvas e esses ventos tão fortes. Mas o nosso trabalho é de rotina, nós avaliamos o estado sanitário das árvores, risco de tombamento. Inclusive, nós estamos, por causa da grande demanda desses últimos dias, nós estamos, inclusive, trabalhando imitando os hospitais. Estamos classificando as situações como risco 1, risco 2 e risco 3. Então, as de risco 1 são aquelas que a equipe tem que agir imediatamente, logo após o laudo. As de risco 2, elas esperam até 3 dias, e a de risco 3 vai para 1 semana, pode esperar mais de 1 semana. Olha, o Poder Público está fazendo o seu papel na medida do que pode e chamando aqui a atenção da comunidade para também fazer a prevenção. Quando for estacionar uma árvore, olhar bem as condições dessa árvore, condições também do vento. A própria Capitania dos Portos já alerta para fortes ventos, para ondas gigantes e até dizendo aos navegantes que evitem o mar por esses dias. Os ventos poderão chegar em Maceió a mais de 70 km por hora, o que é uma ameaça para essas árvores, principalmente as mais antigas. Com as imagens de Flávio Santos, Fernando Palmeira para a TV Mar da Organização Arnoldo de Melo, no canal 25 da NET. Quando eu digo que o meu amigo Fernando Palmeira é estiloso, você deu um saque naquele moletom que ele estava utilizando ontem, coisa linda, para dar um globo de jornalismo. É skatista, né? O pessoal está soprando aqui, eu acho que não, viu? É um jovem, belo e simpático. Fernando Palmeira, sou seu fã, viu? Parabéns pelo design ontem, né? Com aquele belo moletom. Você está de volta agora ao vivo, 9 da manhã, 8 minutos em Maceió, de outro ponto da cidade. É por isso que eu sou seu fã, Fernandão. Vem aí para a roda. Daqui a pouco, viu, Fernando? Opa, pra cá, José. Isso, meu gato. Calma aí, com calma, né? Ó, Fernando, você volta daqui a pouco, tá certo? De outro ponto daí da cidade. Percebi que você ainda está naquele terreno baldio, na Avenida Assis Chateaubriand, não é isso? Posso chamar? Vamos lá. Fernando Palmeira, agora sim, de volta. Aqui é rapidinho, meu irmão. Igual, não tem pastel, massa de pastel que você coloca no óleo. Ele, pá, enche e você já tá pronto para comer? Pronto. Fernando Palmeira, de volta. Agora sim, tudo pronto. Fala aí, Fernandão. Ok, Viderlan, mais um lixão. Não é de agora que aqui a comunidade traz lixo de todo tipo para essa situação aqui que fica entre a Avenida Assis Chateaubriand e o atual ML. Esse cidadão que vocês estão vendo, o Chico flagrou, tem imagens, depois vai ter a oportunidade de você ver pela TV Mar. Esse cidadão, ele trouxe um sofá, desmontou o sofá todinho, tirou alguma coisa de madeira, mas lá adiante
A carroça vinha passar exatamente nessa entrada para onde nós estamos. Quando ele viu as câmeras aqui da TV Mar, simplesmente ele desviou e arrodeou o quarteirão e está lá ele já fazendo o descarte. Foi exatamente aqui, nesse lixão, que fica no centro de Maceió, que o secretário Davi Maia, que é o secretário da Limpeza Pública de Maceió, ele mesmo flagrou uma viatura da Secretaria de Estado da Saúde descartando metralha. Não era um lixo químico de medicamentos, não. Era metralha. Aqui nesse aterro, isso é um lixão e que a comunidade, infelizmente, não tem a precariedade, ou seja, não tem as condições de ver com que há o problema de agressão ambiental, tirar toda a beleza da região, o desconforto de quem fica e mora por aqui nos edifícios, exalando esses gases desse lixo, enfim. E o Davi Maia fez inclusive imagens, viralizou nas redes sociais, mostrando e denunciando e dizendo que a Secretaria de Estado de Saúde, através de um de seus agentes, foi filmado aqui, ele descartando um resto de construção, alguma reforma em algum prédio da Secretaria. O secretário da Saúde do Estado de Alagoas, Cristiano Teixeira, ele entrou em contato por telefone para se desculpar, o que não estava realmente tomando conhecimento, a não ser a partir daquele momento. E as providências, com certeza, foram tomadas, abriu lá uma investigação administrativa, um processo administrativo, e que lamentou o que aconteceu aqui nesse espaço. Agora, cabe sim à comunidade ter consciência, agora, consciência do carroceiro, daquele desempregado que vem catar alguma coisa para comer muitas vezes e até para vender resto de móveis, de madeira. O outro lá, ninguém sabe ao certo o que é que já descarregou ali, descartou, também ganhando dinheiro, mas infelizmente com essa inconsciência, o que é que a gente pode esperar da comunidade? Cabe agora à Prefeitura Municipal de Maceió notificar o terreno, o proprietário, isolar essa área, colocar placas educativas e não colocar lixo e começar, quem sabe até, usar esse mesmo terreno como um ecoponto, como se chama, para o descarte regular, orientado, para que o lixo não venha a ser esse monturo, como se diz, ou essa agressão ambiental. Portanto, nós estávamos aguardando aqui a presença do secretário, o Davi Maia. Não chegou, não dá tempo, mas a gente está mostrando, olha só, nas imagens do Chico, um colchão aqui, e olha só, resto de construção, inclusive peças pesadas de cimento armado ali adiante, além de tronco de árvores, tudo que se pode imaginar nesse novo lixão do centro de Maceió. Com a palavra, a Prefeitura Municipal de Maceió, que na realidade, devido, olha só aqui bem em frente ao IML, o sinal IML está com uma movimentação intensa, quando se registrou, lamentavelmente, a morte do policial civil Álvaro Bruno dos Santos Neto. Há uma celeuma em torno da morte desse policial. Os familiares estão na dúvida se foi um homicídio, o que é que houve. Ele tinha conversado antes de desaparecer com a família não quer revelar nada. Enfim, já registramos aqui a presença de várias viaturas da Polícia Civil e mais uma celeuma aí, mais uma violência, se é o caso, contra a segurança pública, contra o policial civil. A morte do policial Álvaro Bruno dos Santos Neto também é motivo de movimentação aqui no IML. É só fazer essa referência e trazer também esse fato lamentável e dizer que aqui é mais um lixão que surge no centro da capital alagoana e os lixos, nós flagrante aqui não para de termos sempre pessoas, carroceiro, carro com carroça puxada animal, carroça atrelada à mão humana aí, ó. Esse cidadão agora está levando madeira. Aqui é o lixo que vai, é o lixo que vem e é preciso tomar sim as devidas providências e só a Islum, a Secretaria de Limpeza Pública, através do Davi Maia, para daqui a fazer o isolamento e o aproveitamento desse ecoponto.
São essas informações que a gente consegue colher em flagrantes para você que nos acompanha sempre na programação jornalística da TV Mar. Com as imagens de Chico Nogueira, Fernando Palmeira para TV Mar News. E a gente segue já na parte de encerramento aí com você, meu caro Viderlan Araújo. Um abraço, meu querido Fernando Palmeira. Obrigado por seus esclarecimentos na manhã de hoje. Claro, dando esse panorama na Avenida Assis Chateaubriand, esse terreno baldio. Eu espero que a Prefeitura também possa resolver o quanto antes. Chamar o proprietário do terreno, manda fechar esse terreno para que ele não possa servir de local de descarte irregular de lixo, que isso também precisa ser bem observado. Vamos dar sequência ao programa. Vamos falar de tempo? Vamos lá? Trazendo a minha querida Porlane Santos, a nossa menina do tempo, para trazer informações. Final de semana está chegando. Porlane, bom dia. Como é que está a preparação? O que é que você pode passar para os nossos telespectadores? Pois é, muito bom dia, Viderlan. Bom dia também aos telespectadores da TV Mar. Olha, a gente não vai ter muita diferença não, viu? Infelizmente, aquilo que eu já venho dizendo desde terça-feira vai se manter também para o final de semana, né? A gente vai ter aí períodos intercalados entre chuva, aí a chuva para um pouco, o sol aparece encoberto de nuvens, isso em todo o estado, à exceção da região do Agreste, Sertão e Sertão do São Francisco até sábado, que deve apresentar aí chuvas mais moderadas, chuvas mais leves na realidade, com tempo mais seco. E aqui na região da Zona da Mata Litoral e Baixo São Francisco vai se manter assim com esse tempo nebuloso, como a gente até pode ver aqui atrás, né, Viderlan? Aqui por trás da nossa, sim. Do nosso próprio estúdio, o tempo está bem nublado, né, Pois é, o tempo está nublado e deve se manter assim até domingo, na realidade. Já na região do Sertão do São Francisco e do Agreste, a gente, no domingo, é que vai ter uma melhora aí do tempo, né? O sol deve aparecer um pouco mais firme e a gente deve melhorar, mas infelizmente só naquela região. Aqui no litoral, se você estava pensando de repente pegar alguma praia, bota o pé aí no freio, porque infelizmente não vai dar para aproveitar a praia nesse final de semana, a não ser que você arrisque cair no mar com o tempo da forma em que está. Eu não arriscaria, até mesmo porque a gente sabe que quando chove, o nosso mar fica um pouco mais sujo, né? Infelizmente. Mas aí, Viderlan, ontem eu estava aqui conversando com o Mauro e mostrei, inclusive, imagens de satélite aqui, mostrando que estava se formando um sistema de nuvens vindo do Oceano Atlântico para a região do continente, que iria atingir principalmente os estados de Pernambuco, Paraíba e Rio Grande do Norte. Inclusive, esses estados já devem estar sofrendo aí os efeitos desse sistema de nuvens que já estão chegando lá nessa região. E eu comentei aqui que o norte do nosso estado, principalmente o litoral e a zona da Mata Norte do nosso estado, também iriam sofrer com esse sistema de nuvens que estavam chegando, e realmente já é o que está acontecendo. E aí a Defesa Civil e inclusive também a Secretaria Estadual do Meio Ambiente e Recursos Hídricos, que vem nos passando as informações, ele tem pedido inclusive para que a gente esteja em alerta para os rios da região norte do estado, e em especial o Rio Jacuípe, que deve apresentar aí uma elevação do rio nesses dias por conta da chuva que deve estar caindo já naquela região, Viderlan. Ô, Paulane, você falava ontem, quando eu estava na rua, que a força do vento, né? Inclusive nós estamos percebendo, né, aqui um vento forte, mas muito forte mesmo aqui em Maceió. O Chico mostrava agora imagem lá da Avenida Assis Chateaubriand, e o movimento da maré na praia da avenida já dava para perceber que está ventando muito. Também isso deve continuar nos próximos dias, Paulane? Não, na realidade, esse alerta de ventos fortes, né, que atingiu inclusive até 60 km por hora, como eu já falei aqui, o normal são 25 km por hora. Certo. A gente chegou a atingir até 60 km por hora até a noite, até meia-noite de quarta-feira. Ontem a gente já teve uma diminuída do vento e hoje também, até o final de semana, o vento deve estar entrando em sua normalidade. Se tiver qualquer outra variação, com certeza a gente será informado através da SEMAR. E aí, Viderlan, o que eu queria falar também é a respeito das temperaturas. Elas devem se manter estáveis, né, durante hoje e também o final de semana, porém na região do Agreste e do Sertão, eles vão passar um pouquinho mais de frio, as mínimas devem atingir aí 16 graus e a máxima em todo o estado não passa dos 26 graus, o que pra gente é um tempo ameno. Um abraço, Paulane. Bom final de semana. Um abraço, tem mais? Não, tem mais sim. É que eu gostaria de passar a informação, Viderlan, a respeito da igreja Nossa Senhora da Conceição, lá de Atalaia. Olha, essas são as imagens da semana passada dessa igreja, que a Defesa Civil do município já havia apresentado, pedido a interdição dela, foi lá, feita uma vistoria por conta da rachadura. Aí, na noite de ontem, o que aconteceu? O vídeo mostra que realmente a parte da igreja cedeu, né? Já estava com a estrutura dela comprometida. Pois é. A estrutura dela ficou comprometida por conta das chuvas. É uma estrutura aí, uma igreja, uma construção de mais de 160 anos já.
e que infelizmente teve que ser interditada. Agora as celebrações que eram realizadas aí na igreja estão sendo realizadas agora no Clube Municipal, o Centro Social Atalaiense, por conta dessa situação. Ainda bem que ninguém se feriu. Ainda bem, né? E eu acho que, na realidade, o que a gente pode levar em consideração, Viderlan, sobre isso é da importância do trabalho da Defesa Civil em situações como esta. Então, ela foi lá, atuou, né, viu que realmente fez uma vistoria, viu que o prédio realmente estava apresentando avariações e pediu a interdição. Então, é importante que o pessoal que está em casa, se vê que de repente tem algum prédio que está precisando fazer alguma vistoria, tá com alguma rachadura, aciona a Defesa Civil e, é claro, a Defesa Civil da outra ponta tem que, é claro, obedecer então ao chamado de quem está pedindo. Polônia, agora sim? Funcione. Agora sim. Um beijão, viu? Beijão. Parabéns pelo trabalho, ótimas imagens, né? Apesar da tragédia, mas para dar uma ideia, uma compreensão para os nossos telespectadores. Até segunda. Até segunda. Até segunda com o Mauro Vedequim. Conversamos com a Porlane Santos. Agora vamos trazer aqui a substituição também à altura. Sai a Porlane Santos, nossa camisa 10, entra Alexandre Lino, nosso camisa 9, nosso goleador, né? Nosso goleador. Lino, final de semana também de muito esporte, de muito futebol. Gostaria que você falasse um pouquinho também do panorama e o que é que você já deixou reservado para o finalzinho aqui do TV Mar News. Se a gente parar para pensar, a gente vai ter agora, nesse final de semana, 3 bons jogos envolvendo os clubes alagoanos. Isso. Né? Teremos bom futebol vindo por aí, teremos o CRB enfrentando o Boa Esporte, lá em Minas Gerais, lá na boa e velha Varginha, a cidade do ET. E teremos o CSA jogando em casa aqui com o Cuiabá. Ingresso está no precinho, está no preço de sempre, né? Precinho bom, dá para a torcida azulina lotar o Trapichão. E teremos o Asa viajando até Aracaju para jogar contra o Confiança. E aí? E aí é esperar, né? Rapaz. Acho que os bons resultados da última semana dos clubes alagoanos, eles reforçam o bom momento que o futebol alagoano vem vivendo. Nós temos o CSA liderando a Série C, nós temos o Asa saindo da incômoda zona de rebaixamento da Série C e começando a embalar. Há uma boa expectativa, fora que uma possível vitória do Asa contra o Confiança fora de casa ajuda o CSA. E nós temos o CRB que dormiu um tempinho na zona, mas já saiu da zona, já está no baile. Já está no baile e já está chegando, Viderlan, no G4. E um jogo muito bom, né? Com o Boa Esporte, né? Com o Boa Esporte. O Boa Esporte que é um ótimo visitante, porém, em casa... Mandante é um péssimo mandante. Péssimo mandante, não vem desenvolvendo bons resultados jogando dentro de casa. O time do CRB já viajou, já está indo, já está... Acredito essa altura do campeonato, esse horário já chegou lá, já está curtindo o friozinho mineiro. Há uma expectativa, a Porlane estava falando da temperatura aqui em Maceió, mas a temperatura lá em Minas está bem fria, o clima lá. O Galo chega quente, porém vai encontrar um friozinho considerável. Vai tentar a 4ª vitória consecutiva. Tentar a 4ª vitória consecutiva. Caso consiga a 4ª vitória consecutiva, o CRB entra na zona de classificação do famoso G4. Fantástico, É né? possível? Isso é muito bom. Ele está quase repetindo o mesmo cenário do ano passado, quando fez uma excelente campanha, só no segundo turno que se perdeu um pouco, ainda terminou na primeira parte da tabela, porém não conseguiu alcançar o grande sonho da torcida regatiana, que é chegar à Série A. Que também, essa subida hoje é o grande sonho da torcida azulina, que está muito motivada. Temos vários vídeos rolando nas redes sociais e acredito que será casa muito cheia no domingo, caso não chova. Mas, bem verdade, Viderlan, chovendo, com sol, vai ter torcedor azulino lá no Trapichão. Como também vai ter muito torcedor do Asa, muito torcedor do Fantasma do Agreste. Mas Arapiraca, Aracaju, 200 quilômetros, 100%. Acho que é bem menos. Dá menos. Dá menos, dá uns 100 quilômetros, 120 por aí. 160, acho 160. Acredito que isso.
Acredito Então, nisso, porque muita daqui de Maceió para Aracaju dá 240. Então vai dar uns 120, 130 Depois quilômetros. bota no Google Maps, depois coloca no Google Maps aí. Fica fácil, né? Fica fácil. O nosso universitário. Como aqui na TV Mar a gente sempre faz questão de ressaltar redes sociais, essa integração, esse trabalho envolvendo os outros veículos das organizações da organização Arnon de Mello, com o Gazeta Web, com o G1, com o jornal Gazeta de Alagoas, com a nossa co-irmã TV Gazeta. Então a gente vai linkando a Rádio Gazeta, a AM e FM. Tudo isso vai ser acompanhado e tem timaço da Gazeta com toda essa cobertura e o direito ao canhão. O meu parceiro também, Lino, por trás dos bastidores, ajudando bastante. Ô, Lino, você que vai encerrar hoje o TV Mar News aqui. Você que encerra, tá certo? Vou ficando por aqui. Segunda-feira estarei de volta nas ruas de Maceió, fazendo material ao vivo ao lado do Chico Nogueira, do Flávio Santos, na nossa programação. E o nosso produtor, Alexandre Lino, vai hoje encerrar o TV Mar News. Vou deixando meu grande abraço para você. Vai ficar aqui comigo no finalzinho. Vamos lá. Eu vou aproveitar e já vou chamar, né? Já que Viderlan continua daqui a pouquinho com a gente, porque tem Segurança em Foco na melhor cobertura do jornalismo alagoano. A TV que mais produz informação com a nossa cara é a TV Mar, a TV cada vez mais alagoana. Muito bem. Gostou? Grande abraço, hein? Vamos lá, subindo agora aquelas Bom letrinhas. final de semana. Hashtag sexta-feira. Sextou? Sextou. Sextou. Vamos lá, sobe as letrinhas. Cervejinha aí, ó. Ó o bumerangue, ó. Ó o bumerangue. Beleza.